virtual, as crianças e adolescentes misturam isso? Como que acontece? Eu acho que todos misturamos. Primeiro que o real é aquilo que o nosso cérebro processa, né? Então, há inclusive perguntas filosóficas sobre esse tema. Né? O cérebro produz a realidade. Então, se o cérebro processou uma informação e entende como real, aquilo é realidade para mim. Né? Então, o real e o virtual seria mais adequado perguntar o que é real para você, o que é real para mim. Isso depende como o cérebro está interpretando aquela realidade. Obviamente, a gente tem, enquanto seres humanos, a capacidade de pensar sobre o nosso próprio raciocínio e pensamento, né? Então, é a metacognição. Quando somos adultos, a gente consegue pegar uma realidade e a interpretar, não só a partir da própria realidade, mas a partir de como aquela realidade me impactou. Então, por exemplo, quando eu vejo na rede social um determinado padrão de consumo que está muito distante do que eu posso pagar, eu consigo pensar que aquilo não é para mim, de que de repente aquilo nem é, né, uma necessidade essencial para mim. Eu consigo ter esse pensamento sobre o desejo que eu tive. Não necessariamente uma criança e adolescente consegue fazer isso de maneira tão complexa, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, crianças que querem alguma coisa e se jogam no chão, como se aquilo fosse essencial para a vida. Adolescente é a mesma coisa. Quantos adolescentes chegam, mãe, eu quero isso porque sem isso eu não consigo viver. Né? Então a concepção que se tem sobre uma determinada realidade para o adolescente, às vezes é mais imediatista e ela é menos concentrada no mundo das possibilidades reais que cada família tem, que cada pessoa tem. Isso impacta a nossa saúde mental. Na minha opinião, o que difere crianças, adolescentes e adultos é que a gente, à medida que vai envelhecendo, a gente vai tendo mais consciência dessas coisas, mais consciência social, mas eu nem posso dizer que todos os adultos teriam essa consciência, porque a gente está cheio de adulto que às vezes coloca como prioridade um bem de consumo que pode não ser prioridade, né? E aí se endivida, por exemplo, para comprar alguma coisa que foi uma expectativa criada. Grande parte dessas expectativas hoje criadas passa pela forma como a comunicação chega até nós, mediada pelas redes sociais, nos influenciando a consumir determinados produtos, né? Então eu faço essa distinção de que é diferente para crianças, né? Então como que a criança reage? Ela reage como se eu quero e você precisa me dar. E se eu não tiver aquilo, eu vou chorar, eu vou bater a cabeça, eu vou cair no chão. O adolescente já tem outras formas de comunicar, então ele vai tentar fazer uma chantagem, e a gente como educador, às vezes até, não sei se de maneira adequada ou não, usa isso como moeda de troca. Então se você fizer tal coisa, eu te dou, né, como retribuição. Já nós adultos, né, temos outras formas de lidar com isso. Nós podemos afirmar que o maior desafio do educador hoje é lidar com essa nova realidade. Nova, nem dá para dizer que é nova, né? Com essa realidade. É um desafio maior fazer com que a gente consiga trazer o virtual para a sala de aula de maneira que a gente possa desenvolver as competências e as habilidades do estudante em relação a isso. É esse o maior desafio ou qual seria? Bom, eu acho que o desafio não é só do educador, é da sociedade, né? Então, eu acho que a gente está num momento, inclusive, que vários países começam a pensar se há necessidade ou não de regular essas companhias de tecnologia. O que eu, como educadora, fico extremamente preocupada. Se é necessário, né, a gente ter regras e leis que limite o que se posta, da forma como se posta. Então, a gente está no momento atual em que essa é uma discussão no mundo inteiro. Alguns países já regulamentaram, né? O Brasil tem algumas regras, mas eu acho que ainda precisamos avançar nas regras sobre o que tem nas redes sociais. Então, não é um desafio do educador, eu acho que é um desafio do mundo atual e da sociedade. Com certeza, o papel do educador é trazer essas discussões que estão na rede social para dentro da sala de aula, né? Então, por meio das redes sociais, a gente tem ali também a exacerbação de discriminação, de preconceito, de violência. Como hoje um caso de racismo que acontece na Europa com um jogador de futebol brasileiro interfere na vida de um estudante negro nosso em sala de aula, né? Então perceba que é algo que aconteceu muito longe, mas pela rede social afeta a pessoa, que também tem a sua posição e o seu lugar no mundo. Temas que são hoje difíceis de debater na sociedade, porque eles acabam indo para uma polaridade política e religiosa, talvez a escola tenha que aprender a fazer isso de uma maneira onde
opiniões divergentes possam coexistir de maneira saudável, como é o que a gente espera, né? Então, como que a gente pode discutir as questões de sexualidade, de orientação sexual, como a gente pode discutir formas de desconstruir o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo, de uma maneira que a gente não entre em distrações políticas, né, às vezes distrações religiosas que nos distancia da discussão principal do tema, e fazer isso de uma maneira técnica, de uma maneira clara. E os estudantes também se interessam por isso, né? Eu tenho, por meio do nosso projeto aqui, visitado várias escolas e as experiências de contato com os estudantes sempre é muito boa. É desafiador, né? Porque a gente sabe que não é só os estudantes que precisam desses conhecimentos, as famílias também precisam, as comunidades também precisam. O papel da escola não é fazer doutrinação de ninguém, mas é ajudar com que esses estudantes consigam filtrar as informações que estão hoje abertas na rede social. Isso a gente está falando de uma internet que está aberta ao público, mas tem uma dimensão da internet, a tal chamada Deep Web, que tem informações muito perigosas ali, né? E que alguns estudantes terão acesso a essas informações. Então não dá hoje para um educador fingir que esse mundo virtual não faz parte da formação do caráter, da personalidade e do processo educacional de um estudante. A gente vai ter que entender que isso influencia, a escola vai ter que entender que o mundo virtual faz parte da realidade, né, das nossas vidas e também dos nossos estudantes. E eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Na universidade, né, há tempos atrás, a gente tinha um dispositivo de lidar com transgressão de aluno. E o que está escrito lá? Que a universidade se preocupa com aquilo que acontece dentro da universidade. O que é dentro e o que é fora hoje? Né, se os estudantes eles começarem a praticar o cyberbullying, ou eles começarem a cometer racismo, LGBTfobia nas redes sociais, aquilo impacta a vida do dia a dia, a convivência. Então, mesmo não tendo sido dentro do ponto de vista físico, foi dentro do ponto de vista das relações sociais que compõem aquela comunidade, aquele grupo. Então, a gente precisa entender e alargar a concepção do que é real, do que é virtual, porque isso tem afetado as nossas vidas. Então, a gente daqui a pouco, no próximo módulo, falaremos de clima escolar. Não teremos um bom clima escolar se a gente achar que o clima se dá simplesmente por aquilo que é presencial no dia a dia das escolas. O clima escolar também vai ser influenciado por esse mundo virtual e da forma como as pessoas se relacionam nas redes sociais. É um desafio para nós educadores, né? E certamente atinge a aprendizagem, como o aluno aprende e como que nós passamos a ver o ensino, né? Como que a gente faz essa parte de ensino e aprendizagem, né? Exatamente. Para finalizar, esse módulo, é importante que a escola entenda que a escola é um espaço de promoção da saúde, né? A gente não espera que as escolas trabalhem, identifiquem, façam diagnóstico de saúde mental, nem cuide de casos graves, mas eu preciso entender que algumas coisas interferem na saúde mental. E a escola é um espaço de educação, né? Então, se a gente tiver pessoas dentro da escola mais capacitadas para lidar com a quantidade de informação que tem na rede social, os riscos que a rede social representa com relação a preconceitos, a violências, o que a gente tem chamado de maneira genérica de bullying, de cyberbullying, entender que isso vai impactar na vida real. A gente tem estudantes hoje se automutilando, como falamos no módulo anterior, a questão do sofrimento, da ansiedade, tudo isso às vezes está conectado à relação que as pessoas têm com a rede social. Então a gente poder falar disso, enquanto educador, entender esse novo universo social e tentar, enquanto escola, ajudar estudantes, famílias e comunidades a lidarem melhor com isso, eu entendo que a escola está fazendo um papel fundamental. E para fechar, as escolas e professores também vão ter que entender do ponto de vista do processo educacional, como essas tecnologias podem ser aliadas. Não quero aqui terminar esse nosso módulo com uma conotação negativa da tecnologia, ela é muito boa. O quanto a nossa vida ficou mais fácil, o quanto a gente tem possibilidades adicionais de fazer coisas hoje porque temos tecnologia. Se a gente for pensar em outras áreas, como que a medicina avançou, como que a tecnologia traz desenvolvimento para a sociedade, aumenta a expectativa de vida. Então a tecnologia, em essência, é muito boa. Mas na educação teremos que ver quais são as tecnologias mais adequadas, como elas podem ser as nossas aliadas no processo educacional e incorporá-las à medida que a gente possa também fazer isso de uma maneira
igualitária, sem criar mais desigualdades sociais num país como o Brasil.